Vão entrando. Bem-vinda quem tá entrando. Tudo bem, meus amores? Érica, Bibi, Aline. Como é que estamos por aí? Tá aí, seja bem-vinda, Simone. Que saudade! Tu vem. Oi, Vanessa, que saudade dos teus sinais. Tu vem. Vou colocar o tema aqui, meu povo. Vamos entrando. Manu. O tema é grande de escrever, né? Deixa eu ver aqui como é que ele tá na íntegra. Pra não deixar faltar nada. Ô, Érica, obrigada. Jaci. Isso aí, Maga. Porque algumas mulheres... Isso é boa, hein, gente? Conseguem viver um amor de verdade e outras não. Você tá mais pra qual dessas duas mulheres? E outras... Deixa eu... Oh, gente... E outras não. Vão me contando aqui o que pra você é amor de verdade? O que pra você é amor de verdade? Temos gente de Maceió aqui, muito bem. Meu Nordeste amado. Tá no meu sangue. Ângela, seja bem-vinda. Amor é libertar. Regina, bem-vinda. Tati. Mas o que é um amor de verdade pra você? Você acredita que você já viveu um amor de verdade? Se sim, por que você considera ter sido um amor de verdade? E se não, o que pra você é amor de verdade que você ainda não viveu, mas gostaria de viver? Então você tem aí um ótimo ponto para você começar. Pelo que você viveu ou pelo que você ainda não viveu. Conta pra mim. Enquanto o pessoal vai entrando aí. Estamos hoje pelo Instagram. Apenas. A Vanessa falou um amor tranquilo. Nunca vivi. Tá. Forte a pergunta. Mas é uma pergunta forte e ao mesmo tempo que a gente deveria estar se fazendo há muito tempo. Porque o que a gente vê em alguns casais que a gente admira e que a gente fala, o que essa mulher tem que eu não tenho? Por que essa mulher tem sorte? Ou como é que ele trata tão bem ela e eu não tenho isso, sabe? Quando aceitamos o outro com seus defeitos e qualidades, afinal, perfeição só em Jesus. A Ana Paula falou ali, amor de verdade é o que traz paz. Acho que a gente já tem indícios suficientes para começar essa live de hoje. Então, quem está chegando agora, seja bem-vinda. Quem está a primeira vez aqui e não me conhece, eu sou Marcela Quieco, eu sou psicóloga, gestalterapeuta e eu te ensino a transformar a sua vida amorosa em 8 semanas e ficar pronta, preparada para viver um amor de verdade. Marcela, por que 8 semanas? Porque eu acredito que com muito autoconhecimento, muito aperfeiçoamento em você mesmo, você consegue transformações na sua vida amorosa em 2 meses, sim. E consegue estar muito perto disso, pronta para viver um amor de verdade. A Fê tá aí. Então hoje, nessa live de hoje, a gente vai conversar sobre por que algumas mulheres conseguem e outras não viver um amor de verdade. Qual que é a diferença
que algumas mulheres, o que algumas mulheres têm de diferente e extraterrestre, que talvez pareça para você, e que você talvez não tenha para conseguir viver esse amor de verdade. E aí, eu fiz a pergunta para vocês e agora eu vou falar o que eu considero amor de verdade. Antes de mais nada, para mim, é um relacionamento que tem respeito, tá? Em que você se sente amada, respeitada, em que 90% do tempo vocês estão bem, nos outros 10% vocês estão encontrando uma forma de resolver os conflitos que naturalmente aparecem de uma relação com duas pessoas diferentes, mas 90% do tempo vocês estão bem. Muitas pessoas aqui, eu não vivia isso, né? Digamos aí que eu vivia, sei lá, 50-50 ou 40% do tempo bem e o resto mal, ou 3 dias na semana o negócio estava bom, o resto a gente estava magoado um com o outro por algum conflito que tinha tido. Então, um amor de verdade é em que os dois também conseguem lidar e contornar as diferenças. Não quer dizer, gente, e tem mulher que pensa isso, e pelo amor de Deus, tem mulher que acha que o amor de verdade, ou que é o par perfeito, é aquele que vai gostar de tudo que você gosta. É aquele que vai encaixar como uma peça no seu quebra-cabeça e que vai ser a versão masculina de você, gostando de tudo que você gosta. Não, gente. Um amor de verdade é quando você reconhece as diferenças, quando elas se complementam e quando vocês se amam apesar disso, sabe? E tem mulher que tem ideia de que... Não vou pro extremo de que os opostos se atraem, não é isso que eu tô falando. Mas eu conheço mulheres casadas ou namorando que se queixam de algumas diferenças que eu tenho no meu casamento e que a gente convive numa boa com isso, sabe? Então, um amor de verdade é aquele que você consegue lidar com as diferenças e contornar, tá? E ambos, e esse é um ponto fundamental, que eu vivi assim, eu aprendi isso no sofrimento, que é quando você consegue ter segurança para fazer planos a longo prazo com a pessoa. E quando eu falo segurança, é uma paz interior de planejar que seja a próxima viagem, que seja o casamento, que seja um futuro juntos, sabe? Planos no curto, no médio e no longo prazo. Um amor de verdade, tranquilo, como falaram aqui, ele traz essa segurança pra gente, sabe? E mesmo em momentos difíceis, existe respeito mútuo. E as duas pessoas se admiram e se desejam. E eu vejo que tá cheio de gente aí, cheio de casais que mais se criticam do que se admiram. E acreditam que assim é possível se sentir amada, se sentir realizada, fazer durar esse relacionamento. Eu, sinceramente, não consigo ver como fazer durar um relacionamento na base da crítica por muito tempo e com qualidade. Na minha opinião, não tem como. E algumas mulheres, e aí vem um grande erro, pensam que encontrar o grande amor, minha filha, e ser feliz para sempre, isso vai acontecer por um acaso. E você vai se apaixonar por aquela pessoa. E isso vai ser suficiente para sempre vocês serem felizes juntos. E aí você se atrai, se apaixona, ou o que você chama de se apaixonar é simplesmente estar preenchendo sua carência. E você vai sendo guiado apenas pela emoção, pelo desejo, pela atração e por aquelas questões inconscientes que eu já falei em várias lives aqui. Mas no fundo, o amor por si só, aquilo que você pensa que é amor, não vai sustentar seu relacionamento. O que acontece? Você quebra a cara. Então eu falei aqui o que é um relacionamento, pra mim, na minha opinião, um amor de verdade, o que algumas mulheres acham que é aquele cara ou aquela pessoa que vai despertar em você um sentimento muito forte e que esse sentimento muito forte vai ser suficiente para fazer o relacionamento durar, para fazer vocês se darem bem, para fazer ter respeito, para fazer tudo dar certo. E não é assim que funciona, gente. Não é assim. Enquanto algumas mulheres aqui, eu sei muito bem disso, que ficam olhando para as amigas e ficam assim, meu Deus, o que fulana tem que eu não tenho? Fulana deu sorte, hein? Nossa, mas fulana só atrai homem. Nossa, mas como pode ele tratar tão bem ela? Como pode eles se darem tão bem assim? Meu Deus, o que eu não tenho? Essas são perguntas de pessoas que, infelizmente, não se sentem realizadas, ou solteiras, se você tá aí, ou até namorando, mas infeliz.
tá? E diferente delas, na verdade, diferente de você, essas mulheres, elas têm um diferencial que faz elas não só se atraírem melhor por um cara mais adequado, mas como manter um relacionamento. E aí eu falo manter, não é da sua forma ferro e fogo, é manter com qualidade, é manter com tranquilidade. Não é aos trancos e barrancos. Porque tem mulher que acha que é a salvadora do mundo e está vivendo um amor de verdade, porque aos trancos e barrancos nós estamos juntos. Estamos juntos em meio a muitas brigas, a muitos conflitos, porque a gente se ama. E aí vem aquela coisa que eu falei um pouco antes. 90% do tempo vocês estão bem ou não? Gente, tá travando para vocês aqui ou não? Para mim tá meio esquisito o negócio aqui, menina. Tá ok pra todo mundo aí? Pra mim tá meio lento o processo. Me conta. Tá normal. Beleza. Que aqui fica meio oscilando. Mas... Então, beleza. Obrigada, meus amores. Então, eu vou dar o meu exemplo. Euzinha aqui já vivi o que eu achava que era amor de verdade, quando no fundo quebrei a minha cara. E além de mim tem outros exemplos. Você pega a Thaís Fersosa, a mulher do Michel Teló aí, da vida. Eu não sou muito seguidora dela não, mas eu sei que a Thaís já sofreu pão que o diabo amassou com o ex-marido dela, que era até um ator famoso, casou, foi traída, foi no fundo do poço e tudo. E hoje é casada com um cara espetacular, que é o Michel Teló, que respeita, admira ela, é um puta marido e pai dos filhos dela, construiu a família dela, aparentemente, pelo que a gente vê, que a gente só tem essa visão de rede social, mas eu acredito que até nos bastidores, eles são bem, tem um relacionamento bem sólido. Outro exemplo para mim de uma mulher que vive um amor de verdade, não necessariamente perfeito, tá? Mas ontem mesmo eles estavam fazendo uma live e eu assisti ela à noite, porque primeiro que eu sou fã, número 1 dessa pessoa, que é a Ivete Sangalo. Mas se você avaliar, mesmo com diferença de idade, que eles têm, eu não sei se são 12 anos de diferença, que ela tá com 48 anos, ele ainda tá na casa dos 30, e se dão super bem, tem 3 filhos juntos, se respeitam, se admiram, se elogiam na frente do outro, sabe? Na frente, nas costas, enfim, são pessoas que têm um relacionamento que, apesar da fama, a base deles é sólida, não é de areia, sabe? Tem uma estabilidade, e a estabilidade eu coloco muito entre aspas, porque não pense que você é um amor tranquilo, é aquele que tá tudo 100% do tempo bem estável. Essa estabilidade, ela não existe. Eu já falei que a gente flutua dentro de um parâmetro normal aí, que a gente vai convivendo com as diferenças, gente. É assim, tá? Então, assim, Gisele Bündchen também. Gisele Bündchen tem um casamento que eu admiro muito. Mesmo ela sendo muito famosa, ela é uma mulher que, na minha opinião, ela tem conceitos, valores de família, de casamento, que ela acredita e que eu concordo muito com vários delas, mas super sólidos também. E que ela tá ali, a base dela, a família dela, os filhos dela, estão tendo exemplos do que é viver um amor de verdade. E não é um amor perfeito, mas é um amor de cumplicidade, em que ela respeita o marido, em que o marido respeita muito ela, em que, independente da fama também, os dois têm a base extremamente sólida, sabe? E então, que diferencial, Senhor amado. Eu tô falando mulheres famosas, eu conheço umas que não são, mas vocês não conhecem. Então eu tenho que trazer pessoas e figuras que vocês conhecem, tá? Eu não sou famosa, vocês me conhecem, mas assim, além de mim, eu estou citando esses nomes para vocês até criarem, às vezes, referências positivas, que eu vejo e me espelho nelas para muitas coisas. Mas que diferencial é esse que essas mulheres têm, ou que eu desenvolvi, apesar de muita dor, que faz conseguir eu ter mais facilidade de dar certo com o cara, de ter um relacionamento duradouro, de ter uma família, de planejar juntos, de ter filhos, de ter esse tipo de segurança. A primeira coisa que eu coloquei aqui, e que no meu caso, a princípio eu não tive, são bons exemplos. Mulheres que têm muito mais facilidade, a gente pode chamar primeiro como facilidade,
tá? E não como uma habilidade desenvolvida, eu vou entrar nesse ponto. Mas que tem naturalmente uma facilidade de se relacionarem com homens mais adequados, mais tranquilos, mais de boa, menos complicados e tudo, é porque elas vieram de um lar, de uma família, em que elas tiveram ali a necessidade emocional delas satisfeitas, de muitas formas, né? Não é perfeita, não é pai e mãezinho perfeito, maravilhosozinho, que nunca brigou, que nunca ne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 nê. Não, mas foram um tipo de casal que, de certa forma, maduro o suficiente para conseguir resolver os conflitos dele entre si, sem ficar despejando tanto nos filhos, e conseguindo, uma vez que eles estavam ali mais equilibrados, eles conseguiam estar mais inteiros e presentes para os filhos também, dando afeto, orientação, carinho, amor. Então, essas pessoas que tiveram bons exemplos, e a criança aprende pelo exemplo, não venha você aí que é mãe, ou que e você sabe que você um dia foi filha e sua mãe estava lá te falando: minha filha, nunca aceite um homem fazer tal coisa com você. Minha filha, tá vendo? Nunca aceite isso, aquilo. Isso não é pra você. Mas na prática ela estava lá vivendo outra coisa. E o que você aprende? O que ela fala? Ou o que o seu pai fala? Ou o que você vê? As coisas que você vê. Porque a gente aprende muito mais pelo exemplo do que por qualquer outra coisa, tá? Então, as mulheres que tiveram ali, desde pequenas, necessidades mais satisfeitas, elas crescem como? E eu já falei em outras lives aqui. Elas crescem achando que o bom é bom mesmo. E que o ruim é estranho. E aí elas pegam um cara meio obsessivo, por exemplo, elas conhecem um cara meio obsessivo, ou um cara meio ciumento, ou um cara muito egoísta, ou um cara, sei lá, escorado na pessoa, que não trabalha e que quer que a mulher banque ele, tudo, coisas que ela não concorda. Ela tem muito mais facilidade de dizer: peraí, não, ela sai dessa mais fácil, porque o exemplo que ela teve não foi esse. Então é natural para ela rejeitar essas coisas. É natural. Assim como é natural para ela também ser uma pessoa mais amável, uma mulher mais madura no seu jeito de amar. E não uma mulher infantil ali, sabe? Birrenta, sabe? Então, o bom exemplo é uma das características principais, mas eu não diria fundamental, porque eu não tive. Eu não tive, tô aqui para contar a história para vocês. E aí você vai falar: putz, esse aqui eu já não tenho. Então cancela esse critério porque eu não tenho. Mas aí vem os outros, calma. Mas, de fato, eu conheço várias amigas minhas, não tão várias, que eu acho que não são tantas assim, mas que tem muito mais facilidade de se envolver, de ter um parceiro amoroso, sabe, carinhoso, tranquilo, não é aquela amiga que fica te contando toda vez que vocês conversam sobre os problemas que eles tiveram, a pauta das conversas de vocês, dela com você, não é ele, tipo, não é a última discussão que teve, não, cara, ela tá bem, ela tá de boa, a vida dela ali tá seguindo razoavelmente aí bem, ela não fica, a vida dela não gira em torno dos problemas, do relacionamento que ela tá tentando a todo custo resolver, não, porque ela tá tranquila ali, o tanque dela tá um tanto satisfeito já, ela não precisa ficar suprindo a carência dela com esse tipo de relacionamento ou só em volta desse relacionamento, sabe? Então é aquela mulher que, pelo exemplo que ela teve em casa, ela naturalmente, se ela não fizer nada, ela pode ter essa tendência a se relacionar com muito mais tranquilidade, a se atrair por um amor mais tranquilo, tá? Um outro ponto, que é esse que eu acho que é um fundamental, e todas essas pessoas, essas 4 que eu citei, eu, Thaís, Veveta e Gisele Bündchen, eu acredito que nós temos em comum, de verdade, que é coragem para evoluir. Esse é um ponto que hoje eu olho para trás e eu falo que foi o meu divisor de águas para eu ter hoje o tipo de relacionamento que eu tenho. Primeiro comigo e, consequentemente, com meu marido, enfim. Mas coragem para evoluir é quando você usa os problemas que você vive no seu relacionamento ou da sua família, até, porque afeta a gente, o que a gente vive dentro de casa, mas como um trampolim. Não como a chegada do fundo do poço. Sabe? Se você for ver a história da Ivete Sangalo, por exemplo, os desafios que ela já passou na vida,
sabe? Dentro de casa, a morte dos pais também, o bullying que ela sofria por conta da voz dela, que era grossa, os problemas que ela já viveu, até de relacionamento, a forma como ela foi se permitindo evoluir a partir dessas coisas. A Gisele Bündchen, se você ler a biografia dela, que eu já li, você vai ver que ela teve crise de pânico. Não é porque ela é famosa que ela não tem problema, ela teve crise de pânico. Ela já pensou até em se matar. Ela viveu momentos de solidão, sabe? Ela viveu momentos em que ela se sentiu completamente sozinha, mesmo tendo tido bons exemplos dentro de casa. Mas o que ela fez com tudo isso? Ela usou como um trampolim, ela teve a coragem de evoluir. E por que eu falo coragem? Porque para evoluir a gente precisa olhar para os nossos problemas. A gente precisa olhar para o nosso medo de ficar sozinha. Eu precisei olhar para a minha carência. Eu precisei olhar para o casamento dos meus pais. Eu precisei olhar para a forma como eu era tratada, para a forma como eu tratava o meu parceiro, que não era o que eu queria, não era o que eu admirava. Então, essa coragem para evoluir é o que eu até escrevi aqui, né? Que mulheres que vivem um amor de verdade, elas contam boas histórias. Aí você vai falar assim, como assim boas histórias, Marcela? Porque quando a sua infância termina, você tem uma história para contar. Presta atenção nisso. Quando a sua infância termina, você tem uma história para contar. E é uma história sobre quem você é. É uma história sobre o que aconteceu com você. E sobre quão digna de ser amada você se sente. Já parou para pensar nisso? Ai, mas como assim, que história? Você pode contar a história de que o amor não é para mim. Isso é complicado. Ruim com ele, pior sem ele. Eu não sou digna de ser amada. Eu sou uma pessoa complicada, eu sou uma pessoa difícil. Eu sou uma pessoa difícil de lidar. Isso são histórias que você conta sobre a sua própria vida. Que histórias que você tem contado sobre você? Você está satisfeita com a história que você tem contado sobre a sua própria vida? Sobre a forma como você supera os obstáculos? Sobre a forma como você relaciona com os homens? Sobre os homens que você escolhe para estar na sua vida? Sabe? E quem está gostando dessa live, clica nesse aviãozinho aqui, ó, do lado da seta, ou do lado da caixinha com a interrogação, e manda para alguma amiga que precisa abrir os olhos nesse momento da vida, sabe? Então a coragem para evoluir não é deixar de sofrer. É pelo contrário, aceitar o sofrimento que você vive e crescer a partir dele. Gente, coragem de evoluir, tem mulher que, Senhor Jesus, acha que batendo cabeça com o mesmo cara, ela tá sendo a mulher. Que ela quebrando a cara com a mesma pessoa, dando um murro em ponta de faca, ela se sente a heroína do relacionamento. Porque é graças a ela que tá tudo dando certo. É graças a ela, tanto esforço. Ela vai confirmando que realmente não é difícil. Eu não pensava que era difícil isso mesmo. Então eu tô conseguindo sustentar. Eu sinto orgulho de mim por tudo que eu tô passando. E eu ainda tô conseguindo segurar essa vida, esse relacionamento a qualquer preço. Isso não é ser heroína, não. Desculpa, mas isso não é ser heroína. Nem um pouco. Heroína é quando você tem a coragem de olhar para dentro de você. De olhar para aquela criancinha que tem dentro de você, porque tem dentro de todo mundo. Aquela criancinha que morre de medo, que morria de medo de ouvir os pais brigando. Ou aquela criancinha que a mãe ficava fora no trabalho e ficava se sentindo abandonada lá dentro de casa. Aquela criancinha que sentia que não tinha atenção e ficava chorando ou ficava doente para ter atenção. E aí essa criancinha cresceu. E se você não olha para isso, se você não tem a coragem, é o que eu chamo de coragem de evoluir, gente, vai acompanhar aí Gisele da vida, Ivete da vida, vai vendo como essas pessoas, o que elas falam, é de uma pessoa evoluída, é de uma pessoa que se permite olhar para o relacionamento, para a vida, para tudo, de uma forma evoluída. Sabe? É uma pessoa que não tá fixada e cega pro que ela fica fazendo e não tá dando certo. Se não tá dando certo é porque tem que encontrar um jeito melhor de fazer. Então esse é o segundo ponto. Aí você vai falar assim pra mim, Marcela, mas a família já não é referência pra mim. Ótimo, esse é apenas um deles. A minha também não foi referência.
Você tem N outros fatores para conseguir alcançar e viver um amor de verdade. Falaram aqui, a Dai falou que é mais fácil se acostumar ao comodismo do que evoluir. Evoluir é difícil. Eu discordo. Com todo respeito, eu discordo. E eu escolho discordar. Eu poderia escolher concordar e realmente já teve momentos da minha vida que eu diria que evoluir é difícil. Mas eu aprendi na pele, sem brincadeira nenhuma, na pele mesmo. E é literalmente quando eu desenvolvi problema de pele, de psoríase, que era um fundo totalmente emocional, eu descobri na pele que não evoluir é muito pior. Que não evoluir é muito mais doloroso. Mas é assim, foi literalmente na pele. Sabe? E que enquanto eu não evoluísse e olhasse para o que eu precisava, que até então eu não sabia o que era e etc., enquanto eu não olhasse para isso, aquilo não iria sair de mim. Porque o corpo fala aquilo que seus olhos não conseguem ver muitas vezes. Esse é um exemplo básico para mim. Então eu acredito que estar na zona de conforto é mais confortável. Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Na minha opinião, o último relacionamento que eu tive era a minha zona de conforto extremamente doloroso para mim. Extremamente doloroso. E aí eu vou dizer que evoluir foi difícil. A gente tem umas associações invertidas sobre muitas coisas que fazem muitas vezes a gente ficar continuando batendo cabeça, sabe? E é o que eu falo, as mulheres não mudam, não é por causa da dor, mas é por medo. A dor você já vive. Tipo, a dor eu já vivia, cara. A dor de estar ali, sabe, numa montanha russa que me sugava as minhas energias. Eu não sabia o que eu fazia. Uma hora eu tava super feliz, outra hora puxava meu tapete, outra hora eu tava planejando não sei o que, de repente caía tudo por terra. E isso era extremamente doloroso. Muito doloroso pra mim. Sabe? Fazer esforços demais pra danos deixa exausto. Estou escolhendo evoluir. Eu trabalho algumas doenças na constelação e é doloroso evoluir nesse sentido. O meu professor sempre falava assim, Dai, crescer dói. E era o professor da minha faculdade. E eu concordo que crescer dói. Eu concordo de verdade. Acredito que a dor do crescimento, ela dura enquanto a gente até morrer, porque a gente está sempre em constante evolução. Mas eu acredito que é uma dor que traz muito mais satisfação. Muito mais satisfação do que a dor de continuar sendo a mesma pessoa. A dor de continuar querendo, imaginando um relacionamento maravilhoso e tudo que você tem aqui hoje é o contrário disso. Cara, isso dói demais. Aí você fica patinando, você olha pra amiga que parece que tá feliz ou pra uma amiga que você realmente sabe que tá feliz, e aí você fica patinando na vida. Sabe? Então a gente tem que ter essa coragem pra evoluir. E quando eu tive essa coragem pra evoluir, as coisas na minha vida começaram a mudar. E é o que eu falo, o bom de quando você vai evoluindo é que você não consegue ser a mesma pessoa de antes. Porque você não consegue olhar para certas coisas com o mesmo olhar de antes, não adianta. Tipo, aprendeu sobre constelação, por exemplo. Você nunca mais, uma pessoa que aprende sobre constelação familiar, ela nunca mais, isso eu tenho certeza, nunca mais olha, pelo menos isso, olha para o sistema familiar dela da mesma forma de antes. Não tem como. Não tem como. Uma coisa que você vê, não dá pra você desver. Uma coisa que você absorve, que você aprende, não tem como mais você desver. Agora, o que você faz com isso é um outro ponto. Vem aqui um outro ponto que eu coloquei, das mulheres que estão dispostas, não só dispostas, mas que vivem e se permitem viver um amor de verdade. Elas têm a inteligência necessária para lidar com o sexo oposto. E eu falo isso porque, pelo amor de Deus, e tudo pra mim começa a partir do processo de evolução, tá? Pra mim, a base aqui é um processo de autoconhecimento com evolução, em que você vai montando os pilares aí do seu relacionamento duradouro, tá? E eu diria que essa inteligência para lidar com o sexo oposto é quando a gente entende que somos iguais, de direitos, mas diferentes na forma de ser, e a mulher que vive isso,
ela lida com essas questões de uma forma tão mais sábia e tão respeitosa. Ela não fica lidando com o marido achando que ele é a melhor amiga dela, por exemplo. Ela não fica com tanta picuinha e nininém, tananã e mimimi com o cara, porque ela sabe que são seres diferentes, biologicamente diferentes, psiquicamente diferentes. Sabe? Ela entende que ela precisa valorizar aquela pessoa que ela tem do lado e não o contrário. E aí é o que eu falo, a mulher que não evolui, ela não chega nesse nível, nesse estágio. Ela não chega. É um processo que a gente vai galgando até ter um relacionamento e um amor de verdade. Para de achar que é obra do acaso. Foi isso que ensinaram pra gente desde pequena, mas não é assim que funciona. Um relacionamento duradouro, um relacionamento bom, não é só a base do amor, não. Que você pensa que é amor, que aí vai de cada uma, na cabeça de cada uma, amor é uma coisa diferente. Para umas é aquele frio na barriga, para outras é o ciúme, para outras é não sei o quê e tal. Então é muito arriscado a gente ficar nesse conceito de que só o amor é suficiente. Então uma mulher evoluída, ou que se permite, seja pelo exemplo que teve dentro de casa, ou pelos conhecimentos que ela quis adquirir, ela respeita as diferenças. Você acha que, na boa, você acha que um Tom Brady da vida, ou que um Daniel da vida, marido da Ivete, o Tom Brady, marido da Gisele, ou Michel Teló da vida, marido da Thaís, você acha aí que eles não se sentem amados por elas? Você acha que eles não se sentem valorizados por elas? Para tratar elas, para elogiar elas, para tratar elas bem, você acha que eles simplesmente são assim, e que essa mulher, em troca, ela não tem a sabedoria de, em quatro paredes, que quer que seja no dia a dia, tá tratando esse homem de uma forma respeitosa, respeitando as diferenças. Aí eu vejo mulher que fala assim, ele não me ouve. Mas ele não me ouve, eu não aguento mais, não sei mais o que eu faço. Ele não me ouve. Aí o cara trabalha o dia fora, chega em casa, a mulher tá reclamando, querendo que ele ouça ela. Aí ele vai dormir, a mulher tá reclamando também, querendo que ele ouça ela. Aí ele se fecha mais, aí acorda no outro dia, a mulher tá falando que ele não tá nem aí pra ela, porque ele não quer conversar com ela. Aí vai e fica o disco arranhado, e a mulher não entende, por exemplo, que homem é ostra, mais fechado, e que mulher é mais pé de cabra. Fica querendo abrir entranhar ali, abrir o negócio no homem a qualquer custo. Isso não é sabedoria. Não é? E tudo é um conjunto para viver um amor de verdade. Então para de achar que é só sentimento. Porque não é. Vocês estão vendo? Hoje, por exemplo, o meu relacionamento, vocês acham que é perfeito? Não é perfeito. Vocês acham que eu não continuo me empenhando? Continuo me empenhando. Vocês acham que eu não erro? Erro. Mas eu não erro, eu não fico cometendo sempre os mesmos erros, porque eu não consigo ficar... Eu falo, gente, não é possível ficar tendo sempre os mesmos erros. Alguma coisa precisa mudar. Eu vou lá e encontro uma forma de lidar com a mesma situação de uma forma diferente. Por quê? Coragem para evoluir. Coragem para evoluir. Outro ponto, e esse é, assim, fundamental... Mas assim, fundamental, que se chama autoaceitação. Mas assim, gente, é o famoso, para muitas, amor próprio. O famoso amor próprio, que nada mais é do que, no processo de evolução, você ir amando cada detalhe que você vai descobrindo sobre você. E quando eu falo de autoaceitação, é porque uma mulher que vive um amor de verdade ou que se sente amada de verdade, respeitada por um homem, ela não consegue se sentir amada e valorizada se ela não se aceita. Não existe essa possibilidade. O que acontece muitas vezes, onde você mete os pés pelas mãos, que você tem uma baixa autoestima, que a historinha que você fica contando pra você, que eu já falei mais cedo aqui, é de que, nada comigo dá certo, eu não mereço, ele vai me trair, eu não sou interessante, ou isso, aquilo. Aí você fica contando essas historinhas e fica esperando que alguém venha com atitudes e palavras te dar toda a segurança que você precisa. Aí você quer que o outro viva em função de você. Não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona. Quando você se aceita, você entende que não precisa ficar usando máscara
para ter uma pessoa do seu lado. Você não precisa ficar pisando em ovos. Na boa, na boa. Você acha que eu fico pisando em ovos aqui em casa, gente? Olha, não tem como. Não dá pra ficar medindo cada passo que eu dou, cada coisa que eu falo para evitar alguma coisa, para desagradar. Isso não dá. Quando a gente se autoaceita, a gente entende realmente quem que a gente é. Mesmo que a gente continue sempre mudando e evoluindo, a nossa essência a gente reconhece, acolhe e abraça, sabe? Você acha que para um relacionamento duradouro, você acha que uma pessoa, uma mulher, um ser humano, consegue se sentir feliz, realizada, pisando em ovos todo dia? Por que uma mulher pisa em ovos? Porque ela não tem segurança de ser quem ela realmente é. Ela tem medo de desagradar o parceiro. Meu primo tá aqui, Mauricinho. Legal ter você aqui, primo. Beijo. Então, a mulher que pisa muito em ovos é porque ela não pratica e vivencia a autoaceitação. E não dá pra viver pisando em ovos e ser admirada pelo seu parceiro na sua essência. Ele pode admirar a sua máscara. A mulher bem cuidada, a mulher educada, a mulher não sei o quê, aquela mulher mas ele não admira quem é no fundo você. Aquela mulher que também é estabanada, aquela mulher que é engraçada, aquela mulher que tem um bom coração e não sabe guardar rancor por muito tempo, aquela mulher ingênua. Cara, essa é a sua essência. Aquela mulher que gosta de dançar pela casa e problema se alguém vai reclamar, vizinho ou não vai. Então, a autoaceitação, gente, eu já falei que o processo de se autoconhecer, você vai tirando as cascas da cebola. A autoaceitação é quando você vai amando cada casca nova que você vai descobrindo sobre você. Você acha que é legal descobrir que a gente é carente? Você acha que foi legal eu descobrir que eu ficava tentando mudar o fulano porque eu achava que meu amor ia conseguir mudar ele e quando eu tava vendo era eu que tava mais precisando me tratar? Você acha que é legal isso? Não é, cara. Não é. Mas aí, pra eu conseguir mudar, o que eu tive que entender? Me aceitar exatamente como eu tava sendo. E entender, Marcela, isso aqui que você tá fazendo não vai te levar onde você quer. Você tá batendo cabeça. E o problema não é ele, o problema sou eu. E a solução também sou eu. E tem uma frase que eu gosto muito que é: se você não é parte da solução, então você é parte do problema. Se você não é parte da solução, então você é parte do problema. E quando você acha que é o outro que precisa só se empenhar, ou que é a sorte que não tá pro seu lado, ou que é a sua família que não te favorece para você viver um relacionamento bom, você é parte do problema, porque você não tá encontrando solução. Pelo amor de Deus. Tá chegando para vocês aí? E aí, se tá chegando a mensagem, bota uma hashtag eu escolho evoluir. Eu escolho evoluir. Tá meio escuro aqui. Isso aí, meu povo. Eu escolho evoluir. Isso. E quando você escolhe isso aí, assim, ó, o efeito saiu aqui, ó, fui botar as mãos. E quando vocês... E aí tudo isso que eu falei aqui, então eu já falei, vamos lá. Eu já falei de bons exemplos que uma mulher tem, coragem para evoluir, inteligência para lidar com o sexo oposto, autoaceitação. E aí vocês vão vendo uma coisa.
De todos que eu falei até agora, um apenas depende da história de vida que você teve ou do exemplo bom que você teve dentro de casa. E ainda assim, isso não é garantia. 2 filhos, 2 pessoas que vieram da mesma família, podem ter relacionamentos completamente diferentes. Parece que nasceram em 2 cantos diferentes. São completamente diferentes. Têm visão de mundo completamente diferentes. Isso eu quero dizer o quê? Ai, Marcela, que você está então contradizendo que a família não influencia? Influencia. Só que as pessoas, desde pequena, têm o poder de escolha. Elas podem escolher enxergar uma situação e se traumatizar ou se diminuir a partir daquela situação ou não. Tem uma frase que eu anotei aqui, que é do livro A Arte de Amar e Ser Amado, que é essa aqui, ó. Olha essa frase. Você só pode ser aprisionada pelo seu passado se você usá-lo para rejeitar a si mesma no presente. Chegou aí? Bateu essa frase aí? Você só pode ser aprisionada pelo seu passado se você usar ele para rejeitar a si mesma no presente. Então, o seu passado, a sua história de vida, definitivamente não define quem você é, não define se você é ou não digna de ser amada. O amor que você talvez não tenha recebido dos seus pais não define e não garante que você não é digna de ser amada. Quando a gente entende que os nossos pais, por exemplo, são um instrumento para a gente vir até essa vida e cumprir nossa missão, a gente entende que a gente vem de algo muito maior. A gente vem do próprio amor. A gente é fruto disso. A gente para de condicionar quem a gente é só o que a gente recebeu de casa. Ditado da minha mãe: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Esse é arriscado. Porque por mais que a gente não queira fazer o que os nossos pais fazem, a gente aprende pelo exemplo, tá? E por último, uma das características dessas mulheres, por todo esse processo que elas se permitem vivenciar, elas conseguem ter algo que eu já falei aqui em outras lives, que é chamado de critérios altos. Então, o que é um critério alto? Ela reconhece o próprio valor e ela não tem medo nenhum de mostrar o que ela gosta, o que desagrada a ela. Como ela se autoaceita sendo como ela é, ela não fica querendo só, vou ficar saindo com os amigos dele pro lugar que ele me chama, vou deixar de ouvir a música que eu gosto, ou ele pode, quando tá estressado do trabalho, falar mais alto comigo, porque ele realmente tá estressado, eu não vou exigir, não sei o quê. Tipo, ela não fica com medo disso. Ela consegue, inclusive por se amar, ela consegue fazer o parceiro que está do lado dela se sentir bem, fazendo ela bem. Eu já falei aqui, uma mulher com critério alto, que sabe o que quer, que consegue mostrar pro cara o que ela gosta, quem que ela é, na verdade, esse cara se sente feliz por agradar essa mulher. Esse cara se sente seguro porque sabe que não vai ser do nada que essa mulher vai virar a casaca e vai colocar ele numa enchente emocional. Você acha que o marido da Ivete, que o marido da Gisele Bündchen, eles são inseguros quanto ao que pode acontecer no relacionamento? Não, eles são mega seguros com o relacionamento deles ali, traz segurança, traz estabilidade emocional para eles, porque essas mulheres têm critérios altos, são mulheres que sabem o que querem, são mulheres que têm os valores dela muito claros, que eles conhecem bem esses valores delas e que eles agradam elas porque eles amam, eles se sentem bem por isso, e isso traz mais segurança para eles serem um bom marido, para eles estarem mais inteiro ali. Então, na cabeça das mulheres que estão sofrendo ou batendo cabeça aí por amor, tem muita coisa invertida. Eu falo isso porque eu vivi isso. Eu vivi isso. A gente vive muita coisa invertida na nossa cabeça. Então é preciso começar a mudar essa visão. E para de achar que, mas a minha amiga Marcela, ela é feliz, ela não sei o quê, mas eu não vejo ela fazendo curso para se conhecer ou alguma coisa assim. Cara, você não tem que ficar se comparando com os outros para se limitar. Você tem que ficar se comparando com os outros para evoluir.
Se qualquer comparação que vier na sua cabeça com a vida de alguém te fizesse limitar, muda. Essa comparação não te serve. Agora, se te faz evoluir, continua. Que comparação no todo não é ruim. Desde que faça a gente se aperfeiçoar e não se diminuir. Sabe? Desde que faça a gente almejar determinada coisa e se movimentar para aquilo acontecer. Isso quer dizer que uma mulher que mantém esses padrões altos e estabelecidos influencia o homem a não ser instável? Olha, tem homens, e essa é uma pergunta boa, tem homens que naturalmente e emocionalmente falando são instáveis. Eu falo pelo relacionamento que eu já tive. Isso era muito mais um problema dele do que meu. Então, naquele relacionamento específico que eu tinha, tá? Que eu tinha com aquela pessoa, independente de como eu estaria, ele, e eu tenho certeza porque eu vejo que é um problema dele, que em algum momento eu achei que eu poderia solucionar ou colaborar para ser mais estável, para não ficar oscilando de humor, para não ficar naquele de repente tá e tal. Então, tem determinados casos em que o humor, o critério alto da mulher faz o homem se tornar mais estável. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: o objetivo de uma mulher com critério alto não é ter um parceiro estável emocionalmente ao lado dela. Até porque esse cara só vai ficar ao lado dela, como ela tem critério alto, se ele for uma pessoa dentro de um padrão que oscila, mais equilibrada. Quando eu falo de estabilidade no relacionamento, é aquele homem que tem segurança de que ele pode ir para o trabalho, de que ele vai jogar bola, de que ele vai fazer qualquer coisa, mas o lugar dele, a base dele é em casa. Ele se sente pertencido àquilo ali. Ele tem segurança de que aquilo ali não é da noite para o dia que vai desmoronar, não tem porquê. Porque ele tem uma mulher sábia do lado, ele tem uma mulher madura. Ele tem uma mulher que sabe o que quer. E ele corresponde a essas expectativas dela. Não deixando de ser quem ele é, mas porque ele gosta de agradá-la. Sabe? Então, assim, emocionalmente falando, dentro de um padrão normal, o homem se torna mais estável por esse motivo. Agora, se é um homem com problema de humor, que eu digo, eu aprendi uma coisa nessa vida que eu aprendi, gente, é que o outro, o problema é dele. Não fica você tentando achar que você vai resolver um problema que é do outro. Tem mulher que faz isso desde o começo do namoro, do relacionamento. Fica, não, mas ele, nossa, mas ele é muito, ele joga muito. Nossa, mas ele oscila muito de humor. Nossa, mas ele é meio explosivo. Nossa, mas ele é meio introspectivo. Mas ele é meio... Aí você acha que você vai conseguindo mudar, assim, né? Não, mas... É porque ele é novo, daqui a uns 2 anos ele melhora isso aqui. Não, mas eu vou puxar mais ele, eu vou chamar ele pra sair mais, aí ele sai dos jogos. Não, mas eu vou fazer o meio de campo aqui, ele não vai ter motivo pra ficar explosivo, assim. Não resolve bosta nenhuma isso aí. Você só fica assumindo mais frustração na sua vida quando você acha que é responsável pela mudança do outro, tá? Então... a mulher sábia, e aí essa mulher com critério alto, ela entende, ela consegue separar um problema que é do outro, dela mesma. Ela não é aquela esponja que sai absorvendo tudo, gente, pelo amor de Deus. E isso hoje eu pratico muito, porque é uma sabedoria que a gente tem que ir sempre aperfeiçoando. Um problema que é do outro, não é meu. Não é meu. Sabe? Então, a gente não pode viver nessa ilusão de que a gente muda o outro. E eu falei isso, quando que foi? Foi hoje, no atendimento que eu estava fazendo, que eu acho pertinente trazer aqui, que a gente não aprende a viver o amor incondicional. O que é o amor incondicional? Como o próprio nome já diz. É você amar a pessoa independente de como ela é, do que ela faz, se te agrada, se te desagrada. Porque desde pequena a gente vai aprendendo que para ser amado pelo papai ou pela mamãe, o que quer que seja, a gente precisa corresponder às expectativas dele. Pode ser chegando com uma prova, com uma nota boa, arrumando a cama, ou não bagunçando não sei o quê, ou não fazendo danação não sei aonde. A gente sabe
O que a gente pode desde criança? Como é que a gente vai tendo mais ganha um sorriso do pai, um parabéns, alguma coisa assim? Como é que a gente desagrada? Então a gente cresce, mas a gente aprende o amor condicional, que é eu te amo se... Não estou dizendo que os seus pais tenham falado isso pra você. Minha mãe nunca falou isso. Minha mãe sempre declarou que me amava independente de qualquer coisa. Mas eu digo que na nossa criação, isso é natural do ser humano, os nossos pais projetam expectativas dele na gente e, de certa forma, os filhos, para se sentirem mais amados, querem corresponder a essas expectativas. Aí você chega, conhece um cara, você aí... cheia de padrão familiar que você nem conhece, que você faz ou que você traz da família, aí você fica querendo mudar o cara e você chama isso de amor. Vai desculpar, mas amor incondicional, que é o que a gente precisa aprender a desenvolver, é aceitar o outro sendo quem ele é. E é por isso que eu falo, uma das características do homem da sua vida, do homem de verdade, que vai te amar como você merece, eu esqueci, peraí, deixa eu lembrar. Gente do céu, deu um branco. Que uma das características... lembrei. Que uma das características do homem que vai te fazer feliz de verdade, qual que é? É você aceitar e conseguir conviver com os defeitos dele, que não vão ferir seus valores. Porque o perfeito você não vai encontrar. Mas se você encontrar um cara todo meio destroçado na vida aí, ou cheio de defeitinhos, que mais te incomodam do que qualquer outra coisa, e você achar que vai ser aquela ferramenta que vai ficar ajustando esses parafusos, minha filha, se você tá no começo, cai fora. Porque você tá se metendo numa furada. Bom, deixa eu ver se tem perguntas. Homem mais novo, 8 anos que a mulher, pode viver um relacionamento verdadeiro? O exemplo que eu tô dando aqui, Rafa, Ivete Sangalo e o marido dela. Pra mim, eles têm 12 anos de diferenças ou mais. A resposta pra mim é eles, assim. Diria que sim. E diria que tem muito mais a ver, não com a idade cronológica da pessoa, mas com a disposição dela pra evoluir. Tá? Assim como... Aí, gente, essa pergunta é muito legal porque a gente tem a ideia de que a diferença de idade é um problema. Só que o que tem de mulher aí com um homem quase da mesma idade, ou só com uns 3 anos de diferença, que não dá certo, que não anda? Aí você vai dizer pra mim que a idade só em si é o problema? Sabe? Acredito que a idade... ela tem sua parte de influência. Não estou dizendo que não tem. Tem. Vai chegar um momento que a mulher pode estar mais velha, quer ter filho, o cara está mais novo, não quer ter filho, ou alguém quer, o cara que é mais velho já tem filho, a mulher não tem filho, o filho do relacionamento anterior pode ser um problema, ou que vai no... E isso tem essas coisas que precisam ser olhadas. Roberto Justus com a mulher mais nova lá, e ele tá velho, vai ter um filho, aí quando ele tá aqui 10 anos, ele já vai estar com o pé na cova, coitado, e o filho novo, e aí o filho já não vai passar a vida adulta com o pai, o pai não vai ver o filho casando. São coisas que são fatos. Mas se as pessoas estão dispostas a lidar com isso, tudo bem. Quando o homem observa que você saiu da zona de conforto, está mudando e vê a mudança no início incomoda. Aí veja um erro dele e ele quer fazer terapia. Dá para acreditar em mudança e querer estabilidade? Olha, a pergunta que eu faço é: que crença nessa mudança é essa? Que você sempre teve, achando que ele ia mudar, ou com desapego de que tudo bem, vai fazer terapia, eu estou evoluindo. Se você me acompanhar, ótimo. Porque a gente precisa praticar o desapego. Se o outro vai mudar, eu acredito na mudança das pessoas. Aí, respondendo sua pergunta, acredito na mudança dele. E acredito que ele possa melhorar muitas questões da personalidade dele. Mas os traços da personalidade dele, que eu não sei quais são, só você sabe, podem ser grotescos aí, podem te fazer se sentir desrespeitadas, ou não sei. Algumas coisas podem continuar. O erro foi a traição. Se aconteceu mais de uma vez ainda, traição, ou mentiras, ou omissões, pode ser provável que aconteça. Ou se você está na iminência de um término, de uma mudança, ele pode estar querendo encontrar uma forma de te segurar
com mais uma promessa, e o que eu acho pode ser até sincera, de mudar, mas com o objetivo dele, que aí é o que eu sempre falo, para quê? Para que as coisas que você quer fazer? Se o objetivo dele for que você não termine, que você dê mais uma chance, que vocês fiquem juntos, cuidado, porque ele pode estar tendo esse movimento só para te segurar e para te mostrar que ele realmente está tentando, né? Mas conforme fui mudando, meu ex foi se incomodando, até eu não suportar mais a presença dele. Gente, isso aconteceu exatamente comigo. Exatamente desse jeito. Tem um comentário aqui, que não é nenhuma pergunta. Marcela, você é um ser iluminado. Essa live foi feita pra mim. Amém. Que bom saber. Gente, eu vou indo nessa, então. Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta. Queria ter te encontrado há 6 anos atrás. As coisas acontecem na hora certa. Vamos que vamos. Vamos pra frente. Vamos olhando pra frente. Deixa eu ver só se teve mais alguma pergunta aqui. Bom, acho que é isso, meus amores. Acredito que falamos sobre muitas coisas. Vou indo nessa. Amanhã tem mais live às 16 horas. Fiquei feliz que ficamos com a audiência boa aqui, independente do horário, tá? E é isso. Vamos se ver todos os dias. Um beijo. Tá bom? Quem tiver sugestão de tema, quem quiser me mandar alguma pergunta no direct pra eu trazer na live, pode mandar. Eu vou saindo dessa live aqui, eu vou tirar uma foto minha, prestem atenção. E vou colocar no meu feed, aqui no meu Instagram agora. Vou desligar a live, vou no meu Instagram postar a foto minha. E eu vou te perguntar alguma coisa que você aprendeu nessa live. O que pra você ficou mais gravado, mais forte nessa live? Pode ser uma frase, pode ser o que for, tá? E aí você coloca lá no feed, combinado? Beleza? Bom, é isso, meus amores. Um beijo. Quem quiser tirar print, tira. Coloca a hashtag Eu Escolho Evoluir e me marca, que eu vou ficar feliz demais de repostar também no meu Instagram, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem em paz. Ótimo final de segunda-feira pra vocês. Todas estão aqui no meu coração, tá bom? Beijo, 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 beijo. Tchau.